Caso você não tenha visto o nosso outro vídeo, eu sou a Natália, sou psicóloga clínica e neuropsicóloga, e eu tô aqui com a Tamires, e hoje a gente vai conversar do filme Beleza Oculta. Tami, você quer se apresentar um pouquinho? E aí depois eu falo do filme? Sim. Bom dia, Nath. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está assistindo. Eu não sei que horas você tá vendo esse vídeo, né? Mas eu sou a Tamires, sou psicóloga e psicanalista. Atendo também na clínica como a Nath. Nós duas atendemos online. E a gente vai falar desse filme maravilhoso que eu super indico, que é Beleza Oculta. Então eu vou contar um pouco a sinopse do filme para vocês se situarem no começo. Se vocês tiverem assistido o filme, é melhor ainda. Se você não quiser spoiler, primeiro vai assistir o filme, volta aqui depois. Mas se você falar, não, eu só quero ver o vídeo, eu vou te situar um pouco na história. Então, Beleza Oculta conta a história do Howard. O Howard é um publicitário que passa por um trauma na vida dele, né? Uma perda muito grande, muito importante. E aí ele começa a escrever cartas para o amor, para a morte e para o tempo. E os amigos deles descobrem, os sócios dele, né, descobrem que ele está fazendo isso, e por conta de umas dificuldades que eles estão na empresa, são umas dificuldades financeiras e tal, o Howard não está engajando como costumava no trabalho, isso está prejudicando a empresa. Eles decidem que eles vão contratar atores para fingir ser a morte, o amor e o tempo e responder para o Howard. Se eles conseguirem ajudar o Howard com isso, ótimo. Se eles não conseguirem, eles conseguem provar que ele não está. Eles contratam uma detetive particular e aí eles conseguiriam gravar e provar que o Howard não está em condições de tomar decisões porque eles estão querendo vender a empresa deles, né? A empresa está com dificuldades financeiras, eles estão preocupados com os funcionários e tal, eles conseguem um acordo de venda muito bom, que vai ser benéfico para eles, mas eles precisam fazer o Howard topar esse acordo ou sair da jogada da decisão. Ele é o maior acionista, então eles precisam fazer isso. Vamos fazer uma pincelada geral, assim, e aí a gente vai conversando sobre o filme. Primeira coisa que me chamou a atenção, são observações mais gerais, o luto, né? É a questão central do filme. A gente vai falar muito sobre isso, né? Cada uma com uma visão ali, mas que antes, né, na primeira cena do filme, foi antes de tudo acontecer, e a gente conhece o Howard de antigamente, né? O Howard antes dessa perda tão grande. E aí depois pula no tempo e a gente vai ver o Howard de agora, que é um homem triste e apático, né? Um homem que não engaja na vida com o mundo e com as pessoas. Então a gente nota, inclusive, na expressão do Howard, que ele tá assim, deprimidíssimo, né? No caso não é deprimido, porque é luto, mas ele está no estado deprimido, né? A primeira coisa que me chamou a atenção no filme é que começa com o Howard perguntando qual é o seu porquê. E assim, é a primeira fala do filme. E aí eu já, tá, qual é o porquê do Howard? O porquê do Howard é a filha dele, spoiler, que morre, né? E ele perdeu o porquê dele. E agora como que ele vai fazer que ele não tem mais o porquê dele, né? E nesse discurso ele fala que a vida é sobre pessoas, e ele fala muito de 3 abstrações que conectam todos na Terra, que são o amor, a morte e o tempo. Então são coisas que o Howard sempre valorizou muito, são coisas que sempre foram centrais, importantes na vida do Howard, e vão ficar ainda mais agora, né? Com ele passando por esse luto aí. Né, para a gente falar que o luto agora está sendo muito importante de ser discutido, porque muitas pessoas estão perdendo os seus porquês,
né? A gente está passando por uma situação, principalmente no Brasil, que a gente está perdendo muitas pessoas, né? Então tem muita gente de luto. Eu queria até te dar parabéns pela escolha do filme, porque é um filme com um assunto bastante pertinente a gente discutir nesse momento. Mas... Vamos falar das abordagens, o que você acha? Tá, vamos falar das abordagens. A gente não falou, né, hoje quais são as nossas abordagens. Vamos falar também. Eu atendo na terapia comportamental cognitiva, também conhecida como TCC, que é uma abordagem da psicologia, talvez uma das mais atuais que a gente tenha, né? É uma abordagem bem recente. Acho que não é tão conhecida quanto a psicanálise, mas é muito legal também. E a Tamires atende na psicanálise, então a gente vai falar tomando como o nosso olhar enquanto psicóloga, né? Então vamos lá, vamos falar da psicanálise, essa abordagem tradicionalíssima, né? Mas ainda muito chamada para conversa, que eu gosto muito. E quando a gente pensa no filme Beleza Oculta, né, a gente pensa que o Howard, primeiro, ele está passando por um luto, né? E se a gente for falar o que é o luto para psicanálise, o luto é quando o indivíduo, que é o eu, né, retira a sua libido do mundo. A libido é energia vital, né, energia vital sexual, né, que a gente diz. Então você retira a sua libido do mundo e volta lá pro eu, com o objetivo de pensar nessa pessoa. A gente pode ver que o enlutado, ele pensa muito, ele só quer pensar na pessoa que ele perdeu, né, nas situações que ele perdeu. E isso é um processo que é muito importante para o luto, para que ele vá se desligando dessa pessoa aos poucos, para que o princípio da realidade, né, para que a realidade venha bater na porta dele e diga para ele que não existe mais, que essa pessoa não existe mais, né, que essa pessoa se foi. E aí, a partir dessa realidade, né, e desse processo que ele está fazendo, ele vai se desligando, e aí a libido dele vai ficando mais livre, né, para que ele possa investir em outros objetos. Objetos que a gente chama de objetos, mas que na psicanálise são as pessoas, né, que a gente vai fazer os nossos investimentos libidinais, que a gente vai se relacionar, né. Então o Howard, ele tá nesse processo de luto, e aí, só que é um luto que se estende há muito tempo, né? Então o luto, ele é normal, ele não é patológico, ele não tem nada de patológico. Mas quando o luto se estende há muito tempo, a gente precisa aí ver por que essa pessoa não está conseguindo elaborar esse acontecimento, né? E o Howard, ele demonstra que ele está ali fechado nele mesmo, né? E ele não está fazendo a simbolização desse luto. De alguma forma, ele tenta, escrevendo as cartas para o tempo, para o amor e para a morte, né? Mas essas cartas são cartas cheias de ódio, de raiva, né? Que é o que a gente pode ligar com a teoria da Kübler-Ross, que eu também pensei em usar, né? Então a gente vê que ele está num processo ali de negação, porque ele nega o luto, quando ele não fala, né, do que aconteceu, ele se nega a falar do nome da filha. E aí eu estava dizendo que ele está no processo de negação, né, de raiva, que os processos ali acontecem todos ao mesmo tempo, né? Depois a Nath vai explicar um pouquinho melhor esses processos, então vou me focar mais na psicanálise mesmo. E aí, quando os amigos dele começam a escrever, quando os amigos dele, né, contratam esses atores, e esses atores vão até o Howard, esses atores começam a colocar alguns pensamentos para ele, né? E aí ele começa a pensar. Esses atores, eu vou relacionar eles como sendo ali até os terapeutas, né? Uhum.
coloca uma coisa para pensar e a gente vê até como se tivesse na sessão, né? Quando a gente coloca alguma coisa para o paciente pensar e o paciente para, né? Não responde, fica olhando, é um balanço ali, né? Isso é muito bom. Né? E aí, na segunda vez que esses atores vão se encontrar com o Howard, eles decidem que eles vão fazer o Howard fazer alguma coisa doida ali para gravar, poder usar como prova. E quando o Howard faz, né, isso de doido, que ele vai lá, ele joga o skate, né? Ele demonstra a raiva dele que ele sente desse luto, a gente pode observar isso na psicanálise como sendo um processo de atuação. Ele está atuando, né? É um acting out. Ao invés dele juntar a representação com a palavra, né, e colocar para fora como seria o processo da análise, como seria um processo de elaboração, né, ele atua essa raiva, né, ele coloca ali em atos, né. Então a gente pode até falar que a gente faz a análise, a gente faz a psicoterapia para que a gente possa colocar isso em palavras, não em atos, né, porque os atos eles trazem muito prejuízo a gente, dependendo desses atos, né. Sim. Talvez o Howard tivesse que ir para um psicodrama. Porque aí ele ia poder colocar ali na prática, mas ele ia estar com atores sabendo que ele está com atores ali, né, fazendo esse confronto. Bem lembrado. Não sou do psicodrama, mas muito legal, né, essa sua observação. Quando ele se vê atuando naqueles vídeos, né, quando ele vê o que ele fez, parece que alguma coisa mexe ali com ele. Mas naquele momento... uma chavinha. Vira uma chavinha. Mas naquele momento ele ainda não coloca em palavras, né? Ao invés de ele falar o que está acontecendo com ele, ele projeta nos outros, né? Que é outro conceito da psicanálise. Não tá bem com ele, e aí ele vai olhar para o outro, o que os outros não estão fazendo de legal, né? O que os outros não estão conseguindo elaborar, né? Para não falar dele. E aí ele começa a apontar o dedo para cada um dos colegas dele. E também vira uma chavinha em cada um ali, né? Vira. Ele também foi muito terapêutico para os amigos e parceiros dele. Foi. Mas, gente, tomem cuidado, tá? É um filme, é romantizado. A gente não faz isso com as pessoas, né? Porque a gente pode magoar, a gente pode chatear, a gente pode não saber o que vai engatilhar, qual que é o gatilho que vai disparar naquela pessoa naquele momento, né? Acho que é muito importante dizer que a gente, psicólogo, a gente estuda muito, né? A gente tem técnica, a gente tá ali sentindo todo no processo, como que a pessoa tá. A gente não faz as coisas assim de impulso. Então, a gente já tem um vínculo, a gente tem um vínculo específico, né? A gente não é amigo, então é diferente no processo terapêutico. Sim. Não é simplesmente um amigo que vai lá e fala tudo que pensa e pronto, acabou, né? Sim. A gente está analisando aqui o que o filme mostrou, mas ele não necessariamente condiz com uma realidade que vai acontecer, né? Então, por favor, se o seu amigo estiver passando por uma situação de luto, não vá lá e despeje coisas em cima dele, né? Acolha ele, mostre que você tá ali. Sim. Né? Procure um profissional para ajudar ele, né?